dia, eu, Caroline. E eu, Anne Caroline. Bom, trouxemos para esse podcast algumas informações para responder, ou pelo menos tentar responder, né, as questões levantadas pelo professor Ronaldo no tema 3, equilíbrio entre pesquisa básica aplicada e inovação. Bom, abordaremos algumas questões como quem deve ter o papel de inovar, a indústria ou as universidades? No Brasil, como equilibrar essa necessidade entre a pesquisa básica e a aplicada? Então, Caroline, me diz aí, como que anda o compromisso com a ciência? Bom, para contextualizar a situação atual do mundo em relação ao compromisso com a ciência, tecnologia e inovação, além da proposta sugerida, optamos por relacionar os dois últimos relatórios de ciências da Unesco, 2015 e 2021, e, de acordo com o conteúdo desses relatórios, na última década é possível observar um crescente reconhecimento da ciência, tecnologia e inovação como a principal indutora no desenvolvimento em todo o mundo, onde, para países de renda baixa e média, funciona como um aumento da renda, e para países mais ricos, conta como uma manutenção dos mesmos no mercado global mais competitivo. Ah, entendi. E eu sei que tem um ditado aí sobre ciência, e como que é aquele ditado mesmo? Verdade, é bom lembrar, né? Sem a ciência básica, não haveria ciência aplicada. A ciência básica gera conhecimento novo, que dá origem a aplicações comerciais ou não. Os Estados Unidos, a União Europeia e a Coreia do Sul são bons exemplos de países que mantêm o apoio e investimento na pesquisa básica. Ah, que legal. E qual é a relação, né, da política com a ciência? Bom, desde 2015, a maioria dos países alinharam suas políticas nacionais com a Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável, priorizando uma transição gradual para economias verdes e, mais recentemente, economias digitais. É a chamada dupla transição. Os governos estão intensificando o apoio às políticas e produção de consumo. Bom, apesar do crescimento do impacto de mudanças climáticas, o apoio por parte das empresas e do governo ainda é insuficiente para a transição energética necessária, visto que em 2018, mais de 80% da produção global de energia era baseada em carvão, petróleo e gás. Paralelo a isso, há um estímulo de políticas surgindo relacionadas à economia digital, incluindo manufaturas inteligentes, finanças inteligentes, serviços de saúde como telemedicina e agricultura inteligente. O desenvolvimento inteligente é muito impulsionado pela inteligência artificial, a robótica, tecnologia, blockchain, outras tecnologias relacionadas à nanotecnologia, biotecnologia e às ciências cognitivas para a formação da quarta revolução industrial, a chamada Indústria 4.0. O boom digital foi impulsionado devido a esse contexto de pandemia relacionada à Covid-19 que a gente passou, tendo início em 2020. Inclusive, foi um estímulo para novas estratégias no combate contra o vírus, e isso reforça o quanto os contextos mundiais e geopolíticos, né, influenciam na inovação, né, em relação às crises, às recessões e às pandemias em gerais. A ciência se tornou um sinônimo de modernidade, competitividade econômica e prestígio. Países de todos os níveis de renda estão envolvidos nessa dupla transição. E para que seja bem sucedida, os governos, de fato, têm que aumentar o compromisso com a pesquisa e desenvolvimento, que, infelizmente, no nosso país, né, a gente não vê nos últimos anos com efetividade. O G20 ainda é responsável por 90% das despesas em relação à pesquisa, pesquisadores, publicações e patentes. Embora os gastos na pesquisa tenham aumentado na maior parte das regiões, no intervalo de 2014 e 2018, 80% dos países ainda investem menos de 1% do PIB em P&D. Para países em desenvolvimento, essa transição está acelerando uma industrialização que, em geral, levaria aí décadas, né? Para todos os países, essa transição exige uma abordagem integrada e um planejamento de longo prazo, grande investimento na infraestrutura também. Que legal, Caroline. Mas me fala aí, quais foram as conquistas do Brasil nos últimos 5 anos? Bom, o Brasil registrou uma série de conquistas, né, nos últimos 5 anos, como, por exemplo, os centros de inovação e tecnologia dentro das universidades, os quais têm prosperado principalmente no que diz respeito a depósito de patentes, né, colaboração com a indústria e a incubação de startups inovadoras. O projeto Sirius pode ser também indicado aqui, porque é uma das fontes de síncroton mais sofisticadas do mundo e a mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil e entra agora em fase de conclusão. Outro avanço positivo foi a ascensão da energia eólica e solar, dos biocombustíveis e biomassa também, que partiram de 14,7% para 19,5%
da geração total de eletricidade entre 2015 e 2018. Ah, entendi. E me diz uma coisa, como que andam as publicações científicas no Brasil? Bom, em relação às publicações científicas por parte do Brasil, em geral, duplicaram desde 2005 e houve uma estabilidade de crescimento em 2011. Contudo, falta um progresso em relação ao impacto global em áreas importantes, como pesquisas ambientais e na área energética. Um reflexo disso é que as citações de publicações brasileiras está abaixo da média do G20. Outras economias emergentes, como a Índia e a Coreia do Sul, apresentam um desempenho melhor nos últimos anos. Em relação às patentes, como que andam? Bom, então, os depósitos no setor industrial teve uma queda, e essa tendência não é nova, e esse crescimento do número de patentes é mais impulsionado pelos depósitos feitos pelas universidades. Em 2018, as empresas brasileiras representaram apenas 29% das patentes de invenções e 37% das patentes relacionadas a programas de computadores depositados no INPI, por entidades estabelecidas no nosso país. Institutos de pesquisas, universidades e outras organizações sem fins lucrativos representaram mais de 30% dos pedidos de patente e 42% dos depósitos de programa de computador. E o restante foi depositado por pessoas físicas. Ah, entendi, que legal. Que estratégias o governo tem adotado como estímulos à inovação? Poderia me dizer algumas? Então, é fundamental o interesse governamental de políticas públicas para o estímulo, manutenção e fomento de pesquisa e desenvolvimento. Não é à toa que as leis, né, de incentivo à P&D são muito importantes para a inserção da inovação, principalmente no contexto de propriedade intelectual. No ambiente universitário, no público, o estímulo de aplicar a pesquisa em soluções também foi melhorada com a Lei da Inovação de 2016, que, através dessa lei, estabeleceu incentivos à inovação, favorecendo que professores titulares, que antes eram obrigados a ter dedicação exclusiva, pudessem, então, ter participação em startup e ingressar no mundo do empreendedorismo. Legal. Me conta um pouco mais sobre inovação. Então, a inovação ela deveria ser a base e a essência de uma sociedade moderna. No momento que as expertises e conhecimentos sobre inovação, pesquisa e desenvolvimento estiverem presentes na alma de todas as categorias que compõem a sociedade, a integração acontecerá de uma forma muito mais efetiva. Infelizmente, a universidade não conversa com a indústria e com o investidor de uma maneira efetiva. Como assim? Enquanto um pesquisador fala a língua acadêmica, a indústria e o investidor falam uma linguagem mais voltada para a patente e uma linguagem mais comercial. Não adianta também as universidades terem uma alta quantidade de depósitos de pedidos de patente se aquela tecnologia que eles estão reivindicando não for explorada convencionalmente, não for aplicada de fato, não ir para o mercado e ficar só um título parado lá no INPE. Então, as tendências mostram que as empresas elas estão pouco dispostas a colaborar com as universidades e institutos de pesquisas públicos. Nossa, que isso? Mas por que isso acontece? Muitas das vezes isso acontece, essa falta de disposição é devido à grande burocracia e demora na universidade e falta de alguns interesses também nos projetos. Na verdade, o foco é diferente das duas comunidades. O investidor e a indústria, ele preza por um dinheiro mais a curto prazo, um investimento mais a curto prazo, que não é alcançado muito rápido em uma pesquisa, principalmente pesquisa básica. Isso você pode comparar um perfil, que a universidade ela tem um perfil, uma característica mais voltada para pesquisa básica, e que por coincidência, né, não necessariamente uma coincidência, mas a indústria acaba utilizando esse conhecimento que todo é gerado pela universidade, que é facilmente acessado gratuitamente nos artigos científicos que ficam disponíveis publicamente, grande parte deles, e a universidade ela produz essa pesquisa básica e a indústria aplica. Não é uma regra, não deveria ser uma regra, mas a universidade ela também deveria seguir uma linha mais empreendedora, no modo geral. Bacana. E qual seria o cenário ideal? Então, o modelo ideal é um modelo de integração, onde pesquisadores, empreendedores, investidores e a indústria pudessem
tá ali compartilhando o mesmo ecossistema e falassem de fato, na prática, a mesma língua. Existem modelos, né, de programas e iniciativas que são voltados para estimular essa integração entre esse ecossistema, como, por exemplo, um programa chamado Energy, que é uma iniciativa do MIT, que foi implementado lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e veio para o Brasil pela primeira vez em 2021, que o objetivo desse programa é justamente criar um Vale do Silício de energia e sustentabilidade no Rio de Janeiro, fazendo o Rio de Janeiro se tornar um polo industrial de energia. Essa criação de um polo de inovação seria muito importante aqui para o nosso meio, e esse programa aborda justamente os tópicos abordados na Agenda 2030 e no relatório da Unesco de 2015, que eles direcionam muito esse pensamento de energia verde, cidades inteligentes, e aborda também essa pegada de descarbonização para poder alcançar as metas da Agenda 2030 e a gente conseguir ter um futuro com menos carbono. E de acordo com Larry Fink, que é um CEO de uma empresa chamada BlackRock, os próximos unicórnios serão startups que vão descarbonizar o mundo e ajudar na transição energética. De fato, nós estamos em uma transição energética, porque o que buscam agora é você tentar tirar o monopólio do petróleo e encontrar novas energias verdes, sustentáveis e renováveis para fazer uma economia circular. Então, para criar soluções e inovações de alto impacto, é necessário esse link. Você tem um problema que foi dado, um programa de aceleração, pessoas estão dispostas a apresentar soluções. Isso poderia ser um modelo proposto de integração, onde você faz uma conexão com a universidade e a indústria, você capacita esses profissionais universitários que não têm esse conhecimento e você aborda o mundo do empreendedorismo, difunde ele de fato para as pessoas começarem a aplicar isso. A universidade, além da pesquisa básica, ela precisa ser estimulada a pensar mais nas dores da indústria, resolver problemas industriais para juntas, tanto a universidade quanto a indústria, caminharem para um ecossistema de inovação. Quando os países se dispõem a investir mais em pesquisas financiadas por recursos públicos, a propensão das empresas para investir em pesquisa e desenvolvimento também aumenta. Podemos observar, por exemplo, São Paulo, onde temos um grande órgão de fomento, que é a FAPESP. A FAPESP ela financia vários projetos em pesquisa e desenvolvimento, e ela é muito importante para poder aumentar esse cenário inovador em São Paulo. Os objetivos da pesquisa financiada publicamente, evidentemente, obviamente, isso é diferente do objetivo de uma pesquisa por recursos privados, até porque a preocupação é diferente. Porém, a contribuição de ambas para o crescimento e bem-estar nacional depende do quão bem elas se complementam, se completam, se integram. E a transferência também de tecnologia do setor público para o setor privado também é uma estratégia fundamental de inovação no Brasil. Se antes do contexto de 2015 existia uma expectativa de que os níveis de atividade inovadora no Brasil seriam reduzidos, infelizmente, essa premissa se formalizou no relatório novo da Unesco, agora de 2021. Em geral, o investimento empresarial caiu, assim como a parcela dedicada à pesquisa e desenvolvimento. As empresas estão registrando um número menor de patentes e, em paralelo, órgãos federais de pesquisa registram uma queda orçamentária acentuada. Os gastos domésticos com pesquisa reduziram cerca de 16% entre 2015 e 2017. Esse cenário pouco promissor fornece uma fuga de cérebro, que é uma coisa muito ruim, onde pesquisadores estão adquirindo conhecimento gratuito no Brasil, muitas das vezes disponível, pelas universidades gratuitamente, e levando essa expertise, essa bagagem, esse conhecimento lá para fora. O setor industrial nacional ele deve ser exposto à concorrência internacional e encorajado a considerar a inovação tecnológica como parte essencial da sua missão.